Boa noite, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Seja bem-vindo ao Solvino. Era pra ser uma oração, era pra ser uma oração, um socorro bem presente na tribulação. Era pra ser uma oração, uma injeção letal na veia do diabo. E hoje nós estamos aqui, povo de Deus, com essa chamada, povo de Deus. E o povo está aí nos acompanhando, querendo saber, querendo aprender a colocar o diabo no lugar dele, o Satanás e seus demônios, no lugar dele, debaixo do nosso pé. É isso mesmo, debaixo do nosso pé. Você coloca o diabo aí, aonde você estiver, debaixo dos seus pés, e eu coloco o diabo aqui, debaixo dos meus pés. Nós unimos a nossa fé e nós colocamos o diabo, o Satanás e seus demônios debaixo dos nossos pés, e não aceitamos que de maneira nenhuma ele venha roubando aí o nosso lugar. A brecha a qual Deus abriu para nós é nossa, só cabe nós. E você, Satanás, você perdeu, você está fora, fora e fora, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Povo de Deus, eles querem que eu canto, né? Então vamos cantar. É só que eu ia desistir do primeiro me saculou. Pensou que eu ia desistir do primeiro me saculou. Gente, eles querem que eu reassumir que chegou para ficar. Olha, povo de Deus, se eu for cantar todas as musiquinhas que eu canto aqui, gente, são muitas, e tem algumas que vocês ainda nem conhecem. São várias, gente, várias músicas. Igual ontem eu cantei para vocês, cantei para vocês e apresentei para vocês aí o livro do missionário R.R. Soares, Não Desperdice Orações, ali da Graça Music. E se você tá orando aí, e não tá vendo o resultado, continue a orar, a orar, a orar. Caso contrário, leia os livros do missionário R.R. Soares, assista ali, gente, as pregações do missionário R.R. Soares, principalmente o curso Fé, gente. Ele tem ali, o curso Fé. Eu sempre acompanho, eu sempre busco assistir o curso Fé ali, e, gente, é um curso que deu uma binada de 360 graus na minha vida. Hoje eu ensino a você a colocar o diabo no lugar dele, debaixo dos seus pés, e não aceitar de maneira nenhuma que eles venham aí, usando aí, galegas, vagabelas, catineias, para poder estar entrando no seu lugar, de maneira nenhuma. E vem aí vovó, mamãe, titia, ficar aí, passa um, passa dois, passa três aí na sua frente, de maneira nenhuma. Dá o grito e dê o grito certo. E povo de Deus, antes de fazer uma oração, eu quero contar para vocês algo que aconteceu assim no decorrer assim da minha caminhada com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu conto para vocês, gente, que eu fui lá da comunidade de São Pedro, onde meus pais me criaram, e eu perdi o meu marido, o Vander chamava Milson Vander Maciel.
E o nome dele ali, a gente chamava ele por Vander, né? E aí, povo de Deus, e aí, povo de Deus, nós morávamos em Carnésia quando ele faleceu. E eu fui para a comunidade de São Pedro e fiquei lá um tempo. E minha irmã me convidou para mim estar vindo conhecer o Senhor Jesus, o Deus que tiraria aquela dor que eu estava sentindo, aquela tristeza que eu estava sentindo. E aí, povo de Deus, eu vim para Pedro Leopoldo. E chegando em Pedro Leopoldo, eu fui para a igreja, conheci o Senhor Jesus, o amei e continuo amando. E, povo de Deus, como eu falo com vocês, entra na igreja e permaneça ali naquela igreja. Permaneça na igreja para você conhecer o Senhor Jesus de Nazaré. E não aceite ficar de uma igreja para outra, ficar de uma igreja para outra. Fique ali. Se aquela igreja que você está, ela está te alimentando, ali, o alimento ali está te suprindo. Não fique, gente, de uma igreja para outra. Fique numa igreja e procura conhecer Deus. Procura conhecer Deus e o seu Senhor. E no momento que você precisar, você vai saber a quem você vai clamar. E povo de Deus, eu quero contar para vocês, assim, olha, e eu ali, gente, eu ali na igreja, é como eu falo com vocês, se eu estou, entro no meu caso, que eu entrei na igreja, eu vesti a camisa da Igreja da Graça, gente, e ali, gente, eu era crente e pronto, né? Eu falo com vocês que eu entrei na igreja, eu ouvi a palavra de Deus e ali eu procurei assim, ó, alinhar a minha vida com a palavra de Deus. Então, eu falo com vocês que foi um processo, mas eu quis essa mudança. Hoje, quando eu falo com vocês que a minha mente é a mente de Cristo, eu quis essa mudança e assim, abrir mão de muitas coisas para mim estar aqui hoje, ensinando vocês, contando para vocês, sendo aqui um testemunho vivo para vocês, carta viva do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E, povo de Deus, nessa caminhada, a gente morava ali no centro ali de Pedro Leopoldo, e assim, bem pertinho da igreja católica. E ali tinha tudo. Aí na frente da igreja católica tinha um salão, tinha ali, gente, uma lanchonete onde a gente ia, tinha as lojas tudo pertinho. Então, como eu conto para vocês, eu mudei, eu saí da casa da minha irmã e fui morar num apartamento. E ali, gente, eu fui comprar os móveis, e ali eu fui comprar cama para os meninos. E eu achei as camas lá da loja, eu saía assim, entrava na rua à esquerda assim, achei as camas muito bonitas e fui comprar nessa loja essas camas. E quando a gente passa nessa rua, tinha como que eu falo, gente? Eu vou falar um container assim, vendendo os livros e sim, tinha ali vendendo os livros, tipo uma livraria, uma mini livraria. E ali, gente, um dia eu passando nesse lugar ali, assim, nunca dei tanta atenção não, só vi, olhei assim, li e não tinha, no meu entendimento, tinha nada a ver comigo, vocês entendem? Nada a ver, porque eu estava na igreja evangélica e lá estava escrito assim, de todo tamanho, o que era. Então, não me interessou. E ali, eu passando ali um dia, gente, e veio uma senhora atrás de mim, essa senhora começou a falar, ela começou a falar assim, que achava um absurdo. Eu achava um absurdo a maneira que o missionário R.R. Soares pedia dízimo.
essa mulher, deixa dragando, barra nasce, goigaraba, goinas, bibalafa, hidroquina nasce, barra nasce, ganda la da manasse, ganda la nasce, e do shida da nasce, ganda da amigo ganasse, e canta la dasse, goiganasse, bebe hagala dasse, da lá da nasce. E gurgana nesse derbi baba hogana lamanasse deriga labada nirvanasse deriga labadasse deri ito koi canta dasse de bibala manasse deribi basse e derigana manasse deribi basse deri manasse deriga nas e gurgana nasse deribi bahadasse de bibahada ne gurgana nesse e deri koi canta nesse derbi dasse bibahabasse derigana deribada manasse deriga labada manasse Amanasse, baby, borgoi, ganasse, dere, shidrigan, dress, and rebadas, ele da halabalga, nini, shidribigoi, gandaramanasse, iterqui, cantre, sidrigan, da bahadramanash. Ó, meu povo de Deus. E aí, naquele momento ali, o meu sangue ferveu. Isso mesmo, povo de Deus. Gente, eu fiquei com tanta raiva. Assim, eu olhei para trás e eu olhei para trás. E assim, quando eu falo com vocês, assim, o quanto que um cristão é aí, ó, afligido, né, gente? Provocado aí, ó. Basta você ir para uma igreja e se portar, se levantar ali diante de Deus, porque o diabo quer você preso, ele quer ver você preso, aprisionado por ele ali, ó, aprisionado no medo, aprisionado aí, ó, como eu conto para vocês que a fase ali, ó, em que meu pai não queria que eu nem fizesse caminhada, e se eu olhasse, gente, eu não faria nada, eu não ia daqui na igreja, ali do centro de Belo Horizonte, sozinha, porque eles queriam me pegar e me colocar aí como já falei com vocês, eles queriam me colocar aí como uma louca, como uma doida aí, ó. E aí, gente, quando você vai saber o que sucede, o que acontece, assim, você, assim, quando eu falo com vocês, gente, que Deus falou comigo em todo o tempo, seja pronta para ouvir. Ouvir aqui, gente, um ouvir aqui, no entendimento, na visão, uma coisa completa. Quando eu falo da plenitude de Deus, sim, gente, quando eu falo com vocês assim, olha, ali, que Deus abriu minha visão, Deus abriu ali, ó, fortaleceu a minha mente, curou meu coração, tirou aquele vazio, aquele esparmo que tinha no meu coração, ele tirou e ele blindou o meu coração, porque ele sabia o que estava por vir. Então, e aí foi, gente, nessa caminhada, nesse caminho que eu entrei e eu permaneci. Então, ali, assim, gente, era apenas como diz, um começo ali, e eu não sabendo de nada, eu apenas amando o Senhor Jesus, indo para a igreja. Gente, os dias de ir para a igreja, para mim, é festa. Eu vou para a igreja e falo com vocês, eu vou para a igreja para cultuar o meu Deus. O meu Deus, eu nem conheço outros deuses. E como eu falo com vocês, eu mostrei para vocês o livro ali, mostro para vocês esse livro aqui, ó, que deu uma binada ali, ó, assim, abrindo ali o meu conhecimento. E foi, gente, foi tudo após aí, ó, eu ter adoecido, ter ali acontecido ali a minha cura, e foi tudo após isso que Deus foi abrindo a minha mente. E eu falo com vocês que no momento que a minha irmã estava internada,
eu estava congregando na igreja Venda Nova, eu comprei esse livro e eu comprei muitos outros livros, DVDs ali para minha irmã, livros, tudo para minha irmã ler, mas pensando assim, ó, eu vou levar e depois na hora que ela sair do hospital eu vou pegar e vou ler. Nunca mais eu vi esses livros que eu comprei. E aí, gente, esse livro aqui eu guardei esse livro e falei assim, ó, na hora que eu estiver mais tranquila, eu vou ler. E nunca, gente, nunca que dava para eu ler esse livro. Na hora certa eu fui ler esse livro. E fala ali, ó, os segredos da beleza, da santidade de Deus. E ali, gente, eu fui conhecer. Eu já conhecia Deus e fui conhecer Deus, completar ali o meu conhecimento em Deus e que simplesmente foi maravilhoso. E hoje eu estou aqui ensinando vocês, compartilhando com vocês ali os momentos as experiências que eu tive com Deus e principalmente, gente, as perseguições que eu e a minha família passamos por nós estarmos ali, ó, servindo Deus na casa do Senhor. E eu ali, gente, ó, simplesmente fui conhecer Deus. E no que eu conheci Deus foi me libertando. E como eu falo com vocês, foi tirando aquele peso, aquela culpa que eu sentia, que me colocava pesado, me colocava aquela pessoa pesada. Então, e aí, gente, quando eu vim aqui para Santa Luzia, o povo olhava para mim e me julgavam e pensava que eu era de nada. E vieram mexer comigo, gente. Eles vieram mexer com a menina dos olhos de Deus. Vieram mexer com a menina dos olhos de Deus. E eu ali, gente, não entendendo muita coisa, mas conhecendo Deus, sabendo quem é Deus. É quando eu conto para vocês assim, olha, eu pergunto para vocês pensam, gente, que quando Deus escreve ali, ó, que a Eva comeu o fruto e deu para Adão. Aí eu faço pergunta para vocês. Vocês pensam que foi do dia para a noite? Foi do dia para a noite, olha, o diabo, ele foi ali, ó, falando ali, ó, na cabeça da Eva, por um bom tempo. E depois, até ele aparecer, foi um processo, gente. Tudo é um processo. É nessa fala que eu estou, nessa chamada que eu estou, para que vocês leiam a Bíblia. E leiam a Bíblia em espírito. E esse povo que está subindo aí no altar, assim, ó, no estalo aí, eles estão... presta atenção, vocês que estão aí na igreja, vocês que foram aí para a igreja, aí ó, eu chamo a atenção de mulheres nécias, de mulheres aí ó, pagãs, e foi aqui que eu aprendi, tá, povo de Deus? Esse povo tá tudo aqui, olha aqui ó, que eu aprendi, esse povo tá tudo na Bíblia, os pagãos, as mulheres simples, os fariseus, eles estão todos na Bíblia. E será que eles estão aí no dia de hoje? Esse é o grito que eu estou dando para vocês, mulheres. E eu falo com vocês, eu conto o meu testemunho para que, se estiver acontecendo com você, você dê o grito também. Dê o grito e dê o grito certo. E se você puder pegar a pessoa que estiver fazendo aí, ó, que estiver fazendo, te ameaçando, pega ela. Mas eu tô falando que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. E se usar óculos, tira o óculos e ó, depois você devolve o óculos. E povo de Deus, é nessa fé que você tem que estar, povo de Deus. É sabendo os seus direitos em Cristo Jesus. É sabendo o que o Senhor Jesus Cristo fez por você ali na cruz. Ali, e não aceitar, anular o que Ele fez por você na cruz. É enfiar a mão na cara de Satanás.
É enfiar a mão na cara de Satanás sem encostar nele. É ali com a palavra de Deus, sabendo ali a autoridade que você tem no nome de Jesus, e enfiar a mão na cara dele, do Satanás, do satanista. Ó, é Satanás e seus demônios. Se nós somos cristãos, quem não é cristão é satanista. Então, você tem que estar ali na igreja, tem que estar lendo a Bíblia, e quando o filho do satanista vier debochar de você dentro da igreja, enfia a mão na cara dele rindo pra ele, entende? E quando ele vier falar assim, ó, eu mato rindo, aí você ri pra ele, eu também mato rindo, desgraça. É nessa fé que você tem que estar, povo de Deus. Você não pode perder pro Satanás, não, porque o Senhor Jesus deixou escrito para nós. Eu vou ler para você o que o Senhor Jesus deixou escrito para nós, para você entender a autoridade que nós temos no nome do Senhor Jesus de Nazaré. A minha tristeza, gente, é de ver um cristão aí, ó, derrotado dentro da igreja. Levanta, mulher de Deus, levanta, homem de Deus, pare de murmurar, pare de ficar rezando aí na igreja. Você saiu do mundo